Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período de reuniões do segundo exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador René para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Até aqui. Coloco em única votação as atas. 7ª sessão ordinária do dia 12 de nove de 2022, 20ª sessão extraordinária do dia 15 de nove de 2022, 21ª sessão extraordinária do dia 15 de nove de 2022, 8ª sessão ordinária do dia 19 de nove de 2022. Votação. As atas estão aprovadas. Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício 472/2022, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Encaminha projeto de lei 29/2022. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, caminhamos anexo ao projeto de lei 29 de 28 de setembro de 2022, que estima a receita e fixa as despesas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Biolerian Zanetti. Projeto de lei 29, de 28 de setembro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal em exercício interino, sancionou a seguinte lei. Está errado isso aqui? Isso acho que é erro de digitação ali da cópia do texto só. Leio, mas depois vai ter que corrigir daí. É prefeito, aqui no que se lê prefeito em exercício. Interino sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, incluindo os órgãos e entidades da administração pública municipal, o orçamento da Seguridade Social, compreendendo a Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. A receita será realizada pela arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes do anexo 2, na forma da Lei 4.320/64, de acordo com o seguinte desdobramento. Administração direta, receitas correntes, imposto, taxas e contribuições de melhoria, R$ 60.585.079,37. Contribuições, R$ 3.735.666. Impostos, taxas e contribuições de melhoria e renúncia, menos 604.000. Contribuições, R$ 4.300.000. Receita patrimonial, R$ 7.707.833. Receita de serviços, R$ 4.590.000. Receita de transferências correntes, R$ 165.691.944,53. Outras receitas correntes, R$ 374.978. Dedução da receita para a formação do Fundeb. Total das receitas correntes, dedução de receita para a formação do Fundeb, menos R$ 19.232.200. Total das despesas das receitas correntes, R$ 223.433.634,90. Receitas de capital, operação de crédito, R$ 6.500.000. Alienação de bens, R$ 800.000. Total das receitas de capital, R$ 7.300.000.
Subtotal, administração direta, R$ 230.713.634,90. Administração indireta, receitas correntes, receita de contribuição, R$ 12.294.368. Receita patrimonial, R$ 12.100.000. Receita de serviço, R$ 943.812,43. Outras receitas correntes, R$ 7.223.000. Total das receitas correntes, R$ 32.561.180,43. Subtotal da administração indireta, R$ 32.561.180,43. Total das receitas, R$ 263.274.815,33. A receita da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp, no montante de R$ 32.561.180,43. É decorrente do produto de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, de contribuição patronal do município, do produto de aplicação financeira, de aportes financeiros e compensações previdenciárias, conforme demonstrado no item 2 do artigo anterior. A despesa será realizada segundo a discriminação contida nos anexos 1, 2, 6, 7, 8 e 9, integrantes dessa lei. Apresenta a seguinte composição e desdobramento. Administração direta. Legislativo Municipal. Legislativo, R$ 5.950.000. Total de despesa do Legislativo, R$ 5.950.000. Executivo Municipal. Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, R$ 3.089.847,78. Procuradoria-Geral do Município, R$ 3.220.588,89. Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, R$ 39.897.633,93. Secretaria Municipal de Educação, R$ 61.678.017,50. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 44.250.222,84. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, R$ 25.330.266,27. Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, R$ 21.181.825. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, R$ 1.515.278. Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, R$ 10.741.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, R$ 8.796.372,96. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, R$ 5.062.581,73. Total de despesa do Executivo, R$ 224.763.634,90. Subtotal das despesas do Legislativo Executivo, R$ 230.713.634,90. Administração indireta, Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. Total de despesas Previcamp, R$ 32.561.180,43. Subtotal da administração indireta, R$ 32.561.180,43. Total de despesas, R$ 263.274.815,33. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições estabelecidos neste artigo. Remanejar as dotações de despesas previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, na mesma fonte de recursos da própria unidade orçamentária, ou de uma para outra, nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Transferir e transpor as dotações nas respectivas categorias econômicas, exceto as despesas previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, quando envolver recursos da mesma fonte de recursos, entre as categorias de programação de despesa e nos termos previstos no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso, e nos termos previstos no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Suplementar as respectivas dotações com recursos de excesso de arrecadação, verificado nas respectivas fontes de recursos de cada unidade orçamentária, sobre o valor original, aprovado nesta lei nos termos previstos no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Suplementar as respectivas dotações com recursos de excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso 2º, parágrafo 1º e 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% total da despesa autorizada para o orçamento fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964, excluídas as autorizações contidas no artigo 5º desta lei.
São aprovados os planos de aplicações dos seguintes fundos municipais de contabilização centralizada, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município. Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação Social, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Os créditos adicionais suplementares a que se refere os artigos 5º e 6º desta lei terão sua abertura detalhada no livro de elementos de despesas, identificador de uso, grupo de fontes de recursos e especificação de fontes de recursos. Os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo de Campina Grande do Sul, nos termos do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964, poderão ser abertos até o limite de 30% da despesa autorizada no âmbito do Poder Legislativo por ato do presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. O Poder Legislativo enviará cópia do ato em que se refere o caput desse artigo no prazo de 15 dias para o Poder Executivo proceda às devidas alterações do sistema de planejamento e registros contábeis correspondentes. Os recursos da reserva de contingência são destinados à cobertura de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos. A obtenção do resultado primário positivo e a geração de superávit orçamentário podendo ser utilizado para a abertura de créditos adicionais durante o exercício. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário. Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022, Bio Ilerian Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 29, de 28 de setembro de 2022, justificativa. Com o presente projeto de lei, apresentamos a proposta de lei orçamentária anual do município para o exercício financeiro de 2023. A proposta de lei orçamentária estabelece, em conjunto com as propostas de lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Programa de Trabalho do Governo Municipal, se constitui um instrumento legal indispensável ao regular funcionamento da administração municipal. Necessário ressaltar que, a par de atender os principais aspectos da legislação, a presente proposta de lei orçamentária estabelece absoluta prioridade para as ações voltadas às necessidades da educação, saúde e infraestrutura, setores que merecem prioridade no planejamento, seja por razões legais, seja por absoluta ordem de importância para a nossa comunidade. Atendo disposto no artigo 165, terceiro e parágrafo da Constituição Federal, inclusive a regra estabelecida no parágrafo 7º, que dispõe. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei para nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Bio Ilerian Zanetti, Prefeito Municipal. O FIS 473/2022, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022, excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 30 de 2022. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, caminhamos anexo ao projeto de lei 30 de 28 de setembro de 2022, que altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e da outras providências, para apreciação dessa Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bio Ilerian Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de lei 30 de 28 de setembro de 2022. Altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul aprovou e eu, prefeito de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das minhas atribuições legais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2023 para compatibilização instituído no artigo 77 da Lei de Diretrizes Orçamentárias que passam a vigorar na forma dos anexos integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022, Bio Ilerian Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de lei 30 de 28 de setembro de 2022, justificativa. O conteúdo da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, está compatibilizada com o projeto de lei do PPA, Plano Plurianual, por imposição constitucional. Por outro lado, as prioridades e metas desse instrumento devem ser compatíveis com a Lei Orçamentária Anual, em decorrência dos instrumentos legais e por força da necessidade de adequação e compatibilização da legislação orçamentária com o PPA, Plano Plurianual de 2022 a 2025. Lei Municipal 808 de 2022. É necessário definir as metas fiscais e financeiras da LDO, com a finalidade de adequar a administração orçamentária às exigências institucionais e legais no que tange às metas anuais, físicas financeiras para o exercício de 2023. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022, Bio Ilerian Zanetti, Prefeito Municipal.
Ofício 474, 2022, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminho o projeto de lei 31/2022. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 31 de 28 de setembro de 2022, que altera o plano plurianual para os exercícios financeiros de 2022 a 2025. Objeto da lei 808, de 15 de 12 de 2021, e da outras providências para apreciação dessa Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bio Lerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 31 de 28 de setembro de 2022, altera o plano plurianual para exercícios financeiros de 2022 a 2025. Objeto da lei 808, de 15 de dezembro de 2021, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Esta lei altera na forma do disposto pelo artigo 2º da Lei 808, de 15 de dezembro de 2021, o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, mediante revisão de prioridades e acréscimo de novas ações, na forma dos anexos que integram a presente lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022, Bio Lerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 31 de 28 de setembro de 2022, justificativa. O conteúdo do PPA, Plano Plurianual, por imposição constitucional, deve ser compatibilizado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual. Em face das revisões necessárias, seja para adequar a administração a novas exigências institucionais e legais, seja para a revisão de metas anuais, físicas e financeiras. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2022, Bio Lerian Zanetti, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 24 de 2022 do Poder Executivo, autuado nesta Casa, sob o número 38 de 2022. Dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Relatório. Trata-se de projeto de lei da autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Após a entrada na Casa, a propositura foi lida na sessão ordinária de 15 de agosto de 2022 e fixada em edital na mesma data, sendo posteriormente remetida a esta comissão nos termos do artigo 205 do Regimento Interno. No prazo regimental, esta comissão emitiu parecer, que foi publicado, fixado no edital da Câmara Municipal. Na sequência, foi aberto prazo por 3 sessões ordinárias contínuas para o recebimento de emendas. No prazo, foram recebidas 3 emendas aditivas, as quais foram fixadas em edital da Casa de Leis em 21 de setembro de 2022 e no dia seguinte, 22 de setembro de 2022. A propositura retornou a esta comissão para parecer acerca das emendas apresentadas. É o necessário a relatar. Fundamentação. Dentre as atribuições regimentais conferidas às comissões permanentes, de acordo com o disposto no artigo 48, inciso 2º do Regimento Interno, compete especificamente a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização exarar parecer sobre projetos de lei que dispõem sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Além do parecer preliminar exarado por esta comissão, consoante caput do artigo 205 do Regimento Interno, compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização apreciar as respectivas emendas apresentadas conforme dispõe o artigo 205, parágrafo 3º do Regimento Interno. Parágrafo 3º. Publicadas as emendas, o projeto retomará a Comissão de Finanças e Orçamento, que emitirá parecer sobre as emendas no prazo de 5 dias, e após, o projeto deverá ser imediatamente concluído na ordem do dia. Cumpre pontuar de início que este parecer está adstrito às emendas apresentadas, posto que a propositura já foi oportunamente apreciada por esta comissão. Da análise das emendas do texto do projeto de lei. 2.1 da emenda aditiva 1/2022. Artigo 1º. Inclua-se o artigo 43A do projeto de lei 24 de 15 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, com a seguinte redação. Artigo 43A. O projeto de lei orçamentária conterá em dotação específica os recursos necessários para a realização das emendas de caráter impositivo, a serem realizados pelo Poder Legislativo em estrita observância ao comando do artigo 109A da Lei Orgânica Municipal, observando os critérios de proporcionalidade de cotas entre os parlamentares, a serem definidos na forma regimental da Casa Legislativa. Consta da justificativa que a propositura tem por objetivo prever a destinação específica do projeto de lei orçamentária a ser enviado para a apreciação desta Casa, dos recursos necessários para fazer frente às emendas parlamentares, a serem propostas pelas vereadoras e vereadores nos termos do artigo 106A da Lei Orgânica Municipal. A propositura da emenda parlamentar do projeto de lei orçamentária anual
está prevista no dispositivo acima citado, tendo sido inserido pela emenda à Lei Orgânica 13 de 2020, tendo sido adequadamente inserido o critério de proporcionalidade de cotas entre os parlamentares. Isto posto, o voto é pela admissibilidade da referida emenda. 2.2 da emenda aditiva 2/2022. Artigo 1º. Inclua-se ao parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 57 do projeto de lei 24 de 15 de agosto de 2022, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, com a seguinte redação. O projeto de lei orçamentária anual conterá reservas de contingência no valor de até 2% da receita corrente líquida destina a cobrir passivos contingentes, atender eventos fiscais imprevistos e servir de fonte de recursos para emendas parlamentares. Caso não seja necessária a utilização da reserva de contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de outubro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, destinado à prestação de serviços públicos da assistência social, saúde e educação. No caso de ocorrer o disposto no parágrafo anterior, o Executivo poderá reservar percentual de reserva de contingência para os riscos fiscais imprevistos nos meses de novembro e dezembro. Consta na justificativa que a emenda visa garantir mais transparência e segurança na atualização da reserva de contingência em âmbito municipal, além de garantir a participação do Poder Legislativo do processo de emendas realizadas na fase de tramitação do projeto de lei orçamentária anual. Pela redação da emenda, será inserido o parágrafo 1º do artigo 57 da proposição, visando limitar a reserva de contingência até 2% da receita corrente líquida. Contudo, no caput do artigo 57 do projeto de lei, onde dispõe sobre o mínimo de 1% destinado à reserva de contingência, não foi alterada pela emenda. Portanto, a autora não se utilizou da técnica mais adequada, estando previsto na redação do caput o percentual mínimo e no parágrafo 1º da emenda, o percentual máximo destinado à reserva de contingência, modificando, ao nosso ver, a intenção primária do legislador originário. Outro sim, a autora avisou com a redação do parágrafo 1º indexar um limitador, engessando a reserva de contingência até 2%. Além disso, os parágrafos 2º e 3º da emenda dispõem sobre a aplicação do saldo da reserva de contingência, que não tenha sido utilizada até o mês de outubro e uma respectiva reserva para o último bimestre. Todavia, o parágrafo 4º do artigo 58 do projeto de lei já dispõe sobre eventual disponibilidade de reserva de contingência para o último quadrimestre do exercício. Ademais, a redação dos parágrafos citados acima reduz as áreas que podem remandar a aplicação de recursos provenientes de reserva de contingência. Dessa forma, se aprovada a emenda, haveria incompatibilidade lógica entre o caput e o parágrafo 1º, inserido pela emenda, bem como entre os parágrafos 2º e 3º do artigo 57, inseridos pela emenda, e o parágrafo 4º do artigo 58 do projeto de lei. Isto posto, o voto é pela inadmissibilidade da referida emenda. 2.3 da emenda aditiva número 2 de 2022. Artigo 1º. Inclui-se os incisos 11 e 12 ao artigo 3º do projeto de lei 24 de 15 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 com a seguinte redação. A inclusão social, especialmente a construída por meio de ações nas áreas de saúde, educação, cultura, esportes e desenvolvimento social, visando a aplicabilidade das leis que dão garantia às pessoas com deficiência. A execução de ações vinculadas à promoção do bem-estar animal e aplicabilidade das leis de proteção. Acho que consta aqui, mas está escrito consta da justificativa que a definição de metas e prioridades garantem que a criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete futuro aumento de despesa esteja compatível com as metas e prioridades da LDO, conforme determina o artigo 16, segundo da Lei da Responsabilidade Fiscal. A emenda propõe a inclusão dos incisos 11 e 12 no artigo 3º do projeto de lei para o fim de inserir a inclusão social e a promoção do bem-estar animal como prioridades na proposta orçamentária. Isto posto, vota pela admissibilidade da referida emenda. Voto. Considerando que fora anteriormente exposto, este relator manifesta pela admissibilidade das emendas 01/2022, 03/2022 e pela inadmissibilidade das 02/22, devendo prosseguir sua regular tramitação regimental. É o parecer. Submeta-se à apreciação da comissão. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2022, Sérgio Cavagna, relator. Parecer ao projeto de lei 24 de 2022 do Poder Executivo, autuado nesta casa sob o número 38 de 2022. Parte dispositivos. Os integrantes da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, por unanimidade de votos, acompanharam o voto do relator, manifestando-se pela admissibilidade das emendas
1/2022, 3/2022 e pela inadmissibilidade das emendas 2/2022, devendo serem submetidos à apreciação plenária para posterior prosseguimento da propositura principal. A reunião foi presidida pelo vereador Felipe Veiga e dela participaram o vereador Sérgio Cavagna, relator, o vereador Anderson Cardoso, vice-presidente. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2022, Felipe Veiga, presidente da comissão, Sérgio Cavagna, relator, Anderson Cardoso, vice-presidente. Projeto de Lei 43, 27 de setembro de 2022, dispõe sobre a publicação na internet na lista de espera de consultas discriminadas por especialidades, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da Rede Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. O Poder Executivo Municipal deverá publicar e manter atualizado no site oficial do município a lista de espera dos pacientes que aguardam consultas discriminados por especialidades, exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na rede pública de saúde municipal. Parágrafo único. As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta, discriminada por especialidade, exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos a abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas. A divulgação das informações que trata esta lei deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelas iniciais do nome completo e data de nascimento. A lista de espera que se trata esta lei deve seguir a ordem de solicitação, salvo nos procedimentos emergenciais. As unidades de saúde fixarão em local visível as principais informações desta lei. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias após sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2022. Anderson Cardoso, vereador. Cleverson Dalprá, segundo secretário. Justificativa. Temos a satisfação de submeter à apreciação o presente projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, discriminada por especialidades, exames, intervenções cirúrgicas ou outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município. Dessa forma, acredito que nosso município pode perfeitamente viabilizar a lista de espera online, dando maior transparência às ações da Secretaria Municipal de Saúde. A lista online propicia que cidadãos e órgãos de controle fiscalizem tanto a eficiência do poder público municipal em sua política de saúde junto à população, como também proporciona ao usuário da rede municipal de saúde o acompanhamento em tempo real de sua evolução na lista de espera, impossibilitando, inclusive, que alguém fure a fila por meio de intervenção política. O projeto visa dar mais eficácia e transparência administrativa, fundamento indispensável para o regular funcionamento do Estado Democrático de Direito, proporcionando a fiscalização constante pela sociedade, bem como a devida publicação dos atos administrativos. O presente projeto também está amparado nos princípios constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência, caput do artigo 37 da Constituição Federal. Por todo o exposto, tendo em vista a relevância da matéria, bem como o atendimento aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, esperamos que o presente projeto de lei seja apreciado e aprovado pelos nobres colegas. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2022, Anderson Cardoso, vereador, Cleverson Dalprá, segundo secretário. Indicação 169 de 2022. Solicitando ao Poder Executivo a manutenção e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Lúcia Rosinante Guiano Ferrarini, localizado na rua Jacob Secom, número 498, bairro Timbu, neste município. Justificativa. A manutenção e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil se faz necessário devido às condições que se encontram na estrutura local. Com as constantes chuvas que têm ocorrido em nossa cidade, tem entrado água dentro das salas localizadas na parte da frente do CEMEI e causando muitas goteiras. Os pisos estão se soltando e as portas e janelas estão com péssimo estado. As paredes também necessitam de manutenção e pintura. Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2022, Nilceia Falavinha, vereadora. Seria isso, senhor presidente? Obrigado, vereador. Ordem do dia. Coloco em discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 24 de 2022 do Poder Executivo, atuado sob o número 38 de 2022, vereadores Anderson Cardoso, Carolina Mascarenhas, Cleverson Dalprá, Eugênio Zanona, Felipe Veiga e Sérgio Cavagni, incluindo o artigo 43A no projeto de lei número 24 de 15 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Primeira votação.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 24 de 2022, aprovado. Coloco em discussão e primeira votação a emenda número 2 do projeto de lei número 24 de 2022, do Poder Executivo, atuado sob o número 38 de 2022, vereadora Nilceia Falavinha, inclui aos parágrafos 1, 2 e 3 ao artigo 57 do projeto de lei número 24 de 15 de agosto de 2022, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Votação. Com a palavra, vereador. Senhor presidente e demais vereadores, eu gostaria de destacar que essa emenda, o voto da comissão foi pela inadmissibilidade da emenda. Então, eu sigo o voto da relatoria do vereador Sérgio e recomendo para o plenário também a reprovação da emenda número 2, por uma questão de técnica legislativa incoerente aqui na formulação dessa emenda. Coloco em votação. Ainda em discussão também, senhor presidente. Vale ressaltar aqui que essa emenda, a justificativa dela é que a redação original do dispositivo deixa de cumprir o artigo 165 da Constituição Federal, estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não traz claramente as metas e onde pode ser incluso essas prioridades que estão dentro dessa sugestivo que eu fiz, dessa alteração. Então, aqui, deixa eu só colocar aqui mais um ponto importante, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientação, elaboração de lei orçamentária anual, onde disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Acho que eu estou na justificação equivocada aqui, só um minuto. É a lei, essa é a emenda 2, né, que está em votação. Uhum. Do artigo 1º ao artigo 3º, do artigo 57. Acrescido da redação, a inclusão social, especialmente constituída por meio de ações nas áreas da saúde, educação, cultura e esportes, visando a aplicabilidade de leis que dão garantia às pessoas com deficiência, e a execução de ações vinculadas à promoção do bem-estar animal e a aplicabilidade de leis de proteção. Então, a justificativa é porque, dentro da lei orçamentária anual, nas prioridades e metas, ela não estabelece a prioridade para que a gente possa fazer emenda impositiva dentro da lei orçamentária anual. Então, é necessário estar previsto na lei de diretrizes para que se faça as emendas impositivas na lei orçamentária que vai entrar ainda para análise. Vereadora, eu só gostaria que você explicasse o que a emenda aditiva número 2 tem a ver com as emendas impositivas. O que a lei de diretrizes, ela tem que estar estabelecida dentro da lei de diretrizes, a meta e a prioridade, para que a gente faça a emenda impositiva dentro da lei orçamentária, que ainda não entrou nesta casa. Sim, essa é a técnica legislativa do processo, vereadora, mas acontece que na sua emenda número 2 aqui, você fala sobre a questão da contingência e não das emendas impositivas. Eu não entendi qual é a relação do seu pedido aqui com as emendas impositivas. A lei tem que prever na lei de diretrizes para que possa ser feita na lei orçamentária. As emendas impositivas, elas entrarão na lei orçamentária. Mas o questionamento não é esse, vereadora. Se você está justificando dessa maneira, por que a sua emenda número 2 fala sobre a reserva de contingência
e não as impositivas. Deixa eu ajudar na pergunta. O projeto de lei orçamentária anual, que no caso aqui que eu coloquei, essa que conforme estabelece o artigo 5º, cabe dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal não elencou de forma taxativa as hipóteses de utilização de reserva de contingência, já que tais hipóteses devem ser fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pela ordem, vereador, a palavra ao vereador Sargim. Não, eu só quero dizer que, como relator do projeto, eu acho que, para mim, eu identifiquei apenas um erro formal, onde a vereadora apenas limita a 2% o manuseio da lei da reserva de contingência. Eu acho que a matéria está indo além do que consta no projeto, vereadora. Só isso. Quando se... Vereador Anderson. Ajudando também, né? Quando nós lemos o projeto na discussão, ele vai em conflito com o artigo anterior, que vem do Executivo, com o percentual de 1% da reserva de contingência, né, para resguardar. Aí a vereadora entra com o pedido do projeto, nessa segunda emenda, onde que você fixa. Então, o artigo vindo do Executivo, ele diz assim, o orçamento deverá conter, no mínimo, 1% para a contingência orçamentária. Aí a vereadora pede que, nesse parágrafo, sendo incluído, que a reserva de contingência seja limitante a 2%. Você está limitando no teu pedido que a contingência vá até 2%, sendo que, muitas vezes, se faz necessário que essa contingência seja até maior do que isso. Vou citar um exemplo, pandemia de 2020. Né? Precatórios de Antonino de 2020. Se a gente não tivesse, né, possibilidade desse não engensamento do orçamento, nós não teríamos como honrar com esses compromissos. Então, esse aqui é o nosso questionamento e, por isso, votamos pela inadmissibilidade do projeto. Cabe dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal não elencou de forma taxativa as hipóteses de utilização da reserva, já que devem ser fixadas na LDO, para conferir uma margem de segurança ao processo de execução orçamentária. Em virtude disso, a presente emenda visa garantir mais transparência e segurança na utilização de reserva em âmbito municipal, além de garantir a participação do Legislativo no processo de emendas realizada na fase de tramitação da Lei Orçamentária Anual. Sendo assim, para melhor adequação da reserva de contingência, porque chegou o mês de outubro, novembro, ele pode ser feito o manuseio. Vereadora, nós entendemos essa parte, só que tem um erro formal aqui, onde no artigo 1º da Lei de Diretriz Orçamentária é de 1%, até mínimo de 1%. Aí a senhora, no artigo 1º, que substituiria o artigo 1º da lei original, não há substituição desse mínimo de 1%. No seu parágrafo 1º, você coloca que a reserva de contingência no valor de até 2%. Da receita corrente líquida. De até 2, vereadora. Para possíveis emendas então, só que a lei original da diretriz orçamentária é de, no mínimo, 1. Como o vereador Cardoso acabou de explicar, se no ano de 2023 houver uma emergência, que nós precisamos colocar 3% dessa reserva, passar para 3% a reserva de contingência, essa emenda limita para 2%. Ela engessa para 2%. Além de que, o parágrafo 2º da emenda aqui, que a senhora colocou, coloca que, caso não seja necessária a utilização da reserva de contingência para sua finalidade no todo ou em parte, ou até mesmo até o mês de outubro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de crédito adicional, suplementar e especiais, destinado à prestação de serviços públicos de assistência social, saúde e educação. Então, fixa apenas essas 3 áreas. Então, são prioridades. Mas se nós precisarmos, por exemplo, meio ambiente, se nós precisarmos infraestrutura, a emenda ela engessa essa utilização. Então, por isso que a minha prioridade é saúde e educação. Mas, vereadora, nós estamos falando de um problema de técnica legislativa aqui, não do mérito em si. Bom, a minha justificativa, e foi apresentada, passou
por análise, e eu mantenho o texto. Fica a critério dos novos pares. E a comissão pares. mantém a inadmissibilidade. Então, eu coloco em votação. Então, assim, presidente, só para justificar, então, todas as ações de reprovação, a emenda, ela se pautou nessas técnicas legislativas incoerentes com o texto original e que limita e engessa a execução orçamentária por parte do Executivo. Sempre foi tocante dessa Casa de Leis que na Comissão de Orçamentos e Finanças e Orçamento, nós nunca propusemos uma ação no qual limitasse ou engessasse a ação do Executivo frente ao que poderia estar ocorrendo em anos diferentes do habitual, como acabei de citar. Pandemia de 2020, se eu não tenho essa possibilidade de relocação de orçamentária, eu vejo que causa um grande transtorno para a própria população. E também lembrar dos precatórios de 2021, qual houve a efetivação, né, da perda para a Antonina. Se nós não tivermos também a relocação de orçamento, não poderíamos honrar com os compromissos do município, criando uma contrapositiva na chamada, me fugiu o nome, do prefeito, a negativa, né, a certidão negativa do prefeito, então, do município, melhor dizendo, né? Então, nunca foi cabível a esta Casa Legislativa limitar a ação do gestor municipal, e eu creio que, pela nossa comissão, ela não vai ocorrer nesse momento. Palavra. Só para que não se diga o contrário do que está sendo colocado aqui por esta comissão, a reprovação, a inadmissibilidade por parte da comissão, como o vereador Sérgio colocou, é por uma questão de técnica no texto, onde o artigo 1º da lei original, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, traz uma coisa, o parágrafo 1º da emenda da vereadora contradiz o artigo 1º, que a senhora poderia ter mudado, inclusive, na sua emenda, o próprio parágrafo da lei original, mas não foi esse o caso. Dentro dessa incoerência da técnica, do que está escrito aqui, é que a comissão deu pela inadmissibilidade, e não pelo tema. Então, que isso fique bem claro. Votação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a emenda número 2 ao projeto de lei número 24 está reprovada por 9 votos contrários. Coloco em discussão e votação a emenda número 3 ao projeto de lei número 24 de 2022 do Poder Executivo, atuado sob o número 38 de 2022, vereadora Nilce Ceia Falavinha, inclui os incisos 1 e 2 ao artigo 3 do projeto de lei número 24 de 15 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Discussão. Essa emenda, ela traz a redação original do dispositivo, deixa de cumprir com o que determina o inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece que a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, redação dada pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Para além disso, a definição de metas e prioridades garantem que a criação, expansão e aperfeiçoamento de ações governamental que acarrete o futuro aumento de despesa esteja compatível com as metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim,
considerando que a gestão da despesa pública deve estar de acordo com o que foi previamente aprovado nesta Casa de Leis, no processo de tramitação da LDO, faz-se necessária a adequação desse dispositivo para que a gente possa fazer as emendas na próxima lei orçamentária, dentro desse texto que traz como prioridade a inclusão social, que é a questão por meio de ações nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e desenvolvimento social, visando a aplicabilidade de leis que dão garantia às pessoas com deficiência, e a execução de ações vinculadas à promoção do bem-estar animal e aplicabilidade de leis de proteção. Votação. A emenda número 3 do projeto de lei número 24/2022, aprovado. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 24/2022 do Poder Executivo, atuado sob o número 38/2022, com as emendas dos vereadores, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Em votação. Projeto de lei número 24/2022, aprovado. Coloco em discussão e segunda votação o projeto de lei número 22/2022 do vereador Ismael Moraes, denomina via pública que especifica na localidade de Jogaitirica, nesse município, e da outras providências. Sim, votação. Última na linha. Projeto de lei número 22/2022, aprovado. Coloque em única discussão e votação a indicação número 167/2022 da vereadora Anicefa Lavinha ao prefeito municipal que adote as medidas necessárias para a divulgação de informações relativas à contratação de locação dos imóveis locados pela administração pública no município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Lembrando aos nobres pares que no dia 10 de outubro de 2022... votação. Ficou meio junto aqui, eu me enganei. A indicação número 167/2022 está aprovada. Lembrando aos nobres pares que no dia 10 de outubro de 2022 será realizada a sessão solene de entrega de título cidadão benemérito ao senhor Francisco Trajano Simeone, às 19 horas. Vamos para as explicações pessoais. Com a palavra, vereador Ismael. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras. Boa noite ao plenário. Boa noite à população que está nos assistindo. Quero agradecer aqui à população pelo apoio que nos deu aí com Michele Caputo. São 904 votos aí ao nosso deputado, por aquilo que ele representou em Campina Grande do Sul. São 1 ano e meio de trabalho com ele. Então, sou grato aí a todos que nos apoiou, nos deu uma atenção e seguimos firme e forte trabalhando aí para a população. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Tá. Com a palavra, a vereadora Nilceia. Boa noite a todos os presentes, quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Hoje um dia importante de agradecimento a toda a população de Campina Grande do Sul que nos recebeu aí durante o pleito, a campanha, né, eleitoral, sempre com um abraço carinhoso, um ótimo recebimento aí pelas famílias, onde a gente passou as visitas. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Meu agradecimento também ao meu irmão, que foi candidato a deputado federal, e considerando, né, as lideranças e deputados que tinham vínculo e lideranças apoiadoras da cidade, ele teve um êxito. Nós sentimos muito felizes com o resultado e fez parte desse pleito eleitoral, dando força aí, participando, colocando seu nome à disposição do partido, onde tivemos, graças a Deus, eleito nosso representante a nível federal, deputado Toninho Vanter, deputado federal, e também na Câmara Legislativa, o Alisson Vanter se elegeu também.
Então, nós estamos aí com uma boa representatividade e apoio do PROS para continuar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, conduzindo o mandato, direcionando mais recursos para a nossa cidade. Quero agradecer também, hoje, a nossa equipe de trabalho, principalmente aqui, agradecendo a Cauane Falavinha Sutil, que coordenou aí toda a equipe ontem no acompanhamento de toda o desfecho e a votação. A Cauane se destaca com uma postura ética, moral, defendendo a maturidade democrática no nosso município. Quero parabenizar também a doutora Camila de Brito Fórmulo, que é a juíza eleitoral, e o Hudson Leôncio Ferrer, que é o comandante da Polícia Militar, que tiveram uma atuação importante ontem, porque ainda, infelizmente, temos pessoas que não respeitam, né, a questão de leis, de fiscalização, pessoas que não dão exemplo na hora de conduzir aí a votação, acabam infringindo leis. Parabenizando a Cauane, quero estender aqui o parabéns a todos que trabalharam nas eleições, conduzindo o pleito. Parabenizar também os nossos deputados eleitos, né, como bem eu falei, e, graças a Deus, aí a nossa luta continua, estamos felizes com o resultado. Enfim, o meu abraço a todos que participaram e vamos em frente. Um abraço a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Anderson. Então, agora, meu boa noite, senhor presidente. De forma carinhosa, também estender a todos os vereadores e vereadoras do plenário. Dar meu boa noite a quem está aqui no plenário dessa casa, assistindo presencialmente e também pelas redes sociais. Também uma noite que eu quero deixar consignado. Fizemos a leitura do projeto de lei número 43, de 2022, que cria a lista de transparência dos exames, consultas e especialidades no portal da Prefeitura, onde que eu sou autor junto com o vereador Cleverson. E também lembro também, vereador, que esquecemos que o outro coautor é o nosso vereador Felipe, que também nos auxilia já há tempos nesse projeto. E daí a gente precisa também inseri-lo no rodapé lá do nosso projeto. Então, agradeço também, nesta noite, também, todo o trabalho realizado pela equipe de trabalho que acampou na campanha eleitoral em prol dos deputados Flávia Francischini e Felipe Francischini. Agradecer ao meu irmão, doutor Diego, agradecer ao Gutierrez Cavalheiro, ao nosso vereador Artêmio e tantas outras lideranças aí que participaram, acampando, né, levando as propostas dos nossos deputados até a nossa população. Agradecer também a todos os nossos eleitores, as pessoas que acreditaram nas propostas e compromissos dos nossos candidatos, que tiveram êxito na sua eleição. Parabenizar a eleição da Flávia Francischini e do Felipe Francischini, novamente, para estar aqui nos ajudando, nos auxiliando no município, não só no município, mas também no Estado do Paraná e no Congresso Nacional, com as propostas e compromissos assumidos pela cidade de Campina Grande do Sul. Então, meu parabéns aos deputados, que eles tenham sucesso no seu mandato, que consigam fazer a diferença na sua caminhada. Também parabenizar, isso foi muito importante, gostei muito da fala da vereadora Nilceia, o pleito eleitoral, que foi um pleito eleitoral muito harmonioso, muito tranquilo. Parabéns à doutora Camila, excelentíssima doutora Camila, e também ao corporativo tanto da Guarda Municipal, como também da corporação da nossa Polícia Militar. Então, parabéns
pelo pleito harmonioso, organizado, tranquilo, que nosso município, mais uma vez, dá sinal de trabalho democrático e participativo nessa campanha eleitoral. E, no mais, desejar a todos uma excelente semana e até a próxima sessão. Com a palavra, o segundo secretário Cleves. Boa noite a todos. Conforme o vereador Anderson falou, na legislação passada, ali, o vereador Machadinho tentou fazer um projeto de transparência das vagas desse mês. E não conseguiu lá, depois me autorizou, eu fiz. Hoje existe a lei de transparência ali para vagas desse mês. Juntamente com o vereador Anderson, agora mais com o vereador Felipe, também estamos fazendo a mesma coisa para exames. Pega o exame, leva na Secretaria de Saúde, vai ter as iniciais do nome, a data de nascimento ali, para ser transparente. Acabou-se o tempo de ficar furando fila, vai tudo informatizado. As Secretaria de Saúde, as unidades de saúde, vai ser interligado ali para ter transparência. Falar também que hoje eu fiz um ofício, durante a semana ali me avisaram sobre o banheiro do terminal e o banheiro aqui onde tem o Banco Santander, onde que era o módulo ali. Está uma nojeira de hoje, tirei foto e encaminhei o ofício ali ao secretário, ao prefeito, e acredito que em breve será resolvido. Quanto às eleições de ontem, algumas reclamaçõezinhas de fila, andaram unificando algumas urnas e deu fila, mas acredito que seja algo normal, porque deu pico assim de pessoas. Não foi falha de quem organizou. Tipo, eu achei só que no colégio aqui, quando tiver essas urnas coligadas, assim, colocar nos corredores, que daí o pessoal não fica exposto ao sol, ao relento do sol. Quase uma hora ali o pessoal esperando ao relento do sol. Demais, parabenizar todos os vencedores, perdedores, faz parte da democracia. Teremos segundo turno, futuro a Deus pertence. Que as pessoas saibam votar e que deixem as velhas manias de perseguições, de brigas. Acho que o sol brilha para todos. Peçam voto. Às vezes a pessoa faz uma mixaria de voto, hein? Sendo da cidade, faz uma mixaria de voto, tentando perseguir os outros, quando poderia ter feito mais voto. A cabeça das pessoas é tentar derrubar os outros, não fazer voto. Então, esse tipo de velha política já não cola mais, né? As pessoas já estão bem mais avançadas. Parabenizar a meritíssima juíza, Polícia Militar, Guarda Municipal, todos que fizeram presente para que pudesse ontem, o dia de ontem, ser um dia bonito, e como ocorreu. Situações acontecem, mas faz parte do cotidiano aí. Demais, boa noite a todos, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão e convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 10 de outubro de 2022, no horário regimental. Boa noite a todos.